Oi, meninada, e aí? Animados para a última aula do bimestre? Gostaram da matéria? Eu adoro esse tema, eu acho super empolgante, tá? Os movimentos sociais é muito gostoso de aprender, né? Mas vocês não precisam se ater às minhas aulas, tá bom? Tem muitas aulas por aí na internet super boas, tem vários sites especializados, livros, é bem legal. Se vocês quiserem, eu indico alguns para vocês. Aliás, para o nosso assunto de hoje, eu tenho um livro para indicar super bom. O livro chama O Ódio que Você Semeia, tá? Da autora Ang Thomas, tá? Ele é um livro muito bom, conta a história de uma menina negra e é super legal de ler. Se vocês não conseguirem baixar pela internet, me dá um toque, tá? Que eu vejo para vocês o que eu consigo. Só falou, tia Van, quero ler o livro, que aí eu vejo se eu consigo para vocês, tá bom? Bom, vamos começar o nosso tema, né? A gente vai falar de como surgiu o movimento negro nessa aula, tá? E algumas outras coisas. Eu queria dar uma aula assim, bem mais. Eu queria ter umas 5 aulas com vocês por semana para eu poder ensinar direito essa matéria, né? Para vocês aprender direito sobre os movimentos, mas infelizmente é impossível, né? Então a gente vai ter que se adequar aqui ao que a gente tem. Tá? O movimento negro no Brasil, ele surgiu durante o período da escravidão, tá? Para se defender das violências e injustiças praticadas pelos senhores, tá? Os negros escravizados, eles se uniram, tá? Como forma para buscar formas de resistência a essa violência, tanto física quanto moral, tá? E acabaram aí surgindo esse movimento, tá? Que ao longo dos anos ele se fortaleceu e ele foi responsável por várias conquistas, tá, dentro da comunidade negra, né, dentro da população negra no Brasil, que por séculos, né, foi injustiçada, né, pelos reflexos aí da escravatura, né, e são visíveis na nossa sociedade até hoje, né, gente? A gente sabe disso, muita gente vive isso na pele, literalmente, tá? Então nós vamos falar aí de uma breve história sobre o movimento negro. Ele surgiu no Brasil ainda de forma precária e clandestina, porque naquela época não só era vetado, como era proibido, né, esse tipo de movimento entre os negros, tá? Então ele surgiu aí ainda durante o período de escravidão, tá? E grandes personalidades, né, se insurgiram aí contra o sistema, tá? E impulsionaram esse movimento. Tá? Insurgiram quer dizer, se rebelaram contra o sistema, tá bom? Nesse período, o movimento liberal abolicionista, ele passou a ganhar força, tá? Desenvolvendo a ideia do fim da escravidão e o comércio de escravos também. Tá? Como resultado disso, foi promulgada no dia 13 de maio de 1888 a famosíssima Lei Áurea, tá? Encerrando assim aquele longo período escravagista no Brasil, né? A população negra, então, ela teve aí início a um novo e tão grande desafio quanto a escravidão, né, que foi a sobrevivência e a luta contra o preconceito e a desigualdade social. Tá? Por que a sobrevivência? Com a libertação dos escravos, o que acontece? Eles foram libertos, mas eles, durante todo o tempo em que eles foram escravos, eles não recebiam, né? Eles foram libertos sem um tostão no bolso, sem ter condições de sobrevivência para isso. Então eles subiram um morro, né? Eles foram para os morros, lá eles construíram moradias. Essas moradias, elas eram bastante precárias, né? Porque eles tiveram que construir sem nada, sem nenhum recurso financeiro, sem nenhum apoio político, sem nada. Então, eles construíram ali suas casas bastante precárias, sem saneamento básico algum, mesmo para aquela época, tá? Que o saneamento básico já não era grande coisa, mesmo para aquela época ainda foi bem precária a coisa. Então, e vale a pena lembrar também que vários desses ex-escravos, eles voltaram a trabalhar nas fazendas como forma de sobrevivência. Então, eles trocavam seus serviços por comida e moradia, continuando ainda sem salários ou com um salário muito pequenininho, então não daria para sobreviver fora dali. Ou seja, a situação deles mudou quase nada, né? A única coisa, eles pararam de apanhar e eles tinham a liberdade de sair quando eles quisessem. Mas continuaram assim, a liberdade restrita, né? Porque como que eles iam sair dali sem ter como sobreviver?
Então, e as condições de trabalho também continuaram sendo as mesmas, né, de forma bem degradante para eles. Sem contar que, além disso, eles não tinham nenhum direito social. Para quem não lembra que são os direitos sociais, volta lá nas minhas aulinhas do primeiro ano que tem lá, tá bom? Direitos, cidadania, essas coisas todas tem lá. Para vocês terem assim, uma vaga ideia, tá, do que era a falta desses direitos, naquela época um negro ele não podia usar o mesmo banheiro que um branco. Tá? Naquela época também não existia supermercados, tá? Eles compravam em vendas. Tá? As vendas frequentadas pelos negros não podiam ser as mesmas frequentadas pelos brancos. Tá? As vendas, tinha as vendas de brancos, que era proibida a entrada dos negros. Aliás, em muitos locais eram proibidos a entrada de negros. Tá? Em padarias, né? Na época confeitarias, né? Não se podia entrar um negro. Tá? Então, daí o preconceito era muito explícito, tá? Naquela época. Raro eram as pessoas que não tinham o preconceito. Era muito grande, muito, embora hoje ainda tenha muito, naquela época era assim, 300 vezes pior, né? Bom, no final do século XIX e até grande parte do século XX, circulavam jornais e revistas voltados aos negros, tá? Voltado para a população negra. Esses periódicos eles eram fundados por associações dos mais diversos tipos, tá? Desde associações carnavalescas até associações literárias. Tá? E essas publicações elas começaram com o intuito de discutir a vida da população negra em geral e promover assuntos interessantes na época. Só que esses periódicos eles acabaram se tornando os únicos meios, né, de denúncia que a população negra tinha contra atos praticados contra eles. Tá? E das dificuldades, né, que eles sofriam, da desigualdade social entre negros e brancos, das restrições sofridas, né, em decorrência do preconceito racial. Então, o agrupamento de todas essas publicações passou a ser conhecido como Imprensa Negra Paulista. Tá? Nesse período, em 1931, foi fundada a Frente Negra Brasileira. Tá? Esse movimento ele veio se transformar em um partido político, tá? Que depois ele foi extinto com os demais partidos políticos com a criação do Estado Novo. Tá? Após o Estado Novo, esses grupos eles começaram a se organizar melhor e formaram entidades importantes na história do direito dos negros. Tá? A gente tem aí dois exemplos, tá? A União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental Negro. Tá? Foram duas grandes entidades aí importantes para o movimento. Tá? Já na década de 60, a caminhada do grupo dos Estados Unidos ele ganhou novas influências, né? E novas referências também com o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e a libertação das colônias. Tá? Isso tudo foram movimentos muito importantes, tá? Que tiveram nomes assim de peso, né? Como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela, Abdias Nascimento, entre muitos outros, né? E teve também uma grande influência do movimento negro chamado Black's Beautiful, tá? Era um movimento estadunidense que teve grande influência em todos os movimentos do mundo, né? Movimentos negros do mundo. Já na década de 70 e 80, vários grupos foram formados com o intuito de unir jovens negros e denunciar o preconceito contra a população negra no país. Tá? Esses protestos e atos públicos, eles eram de várias formas, tá? E passaram a ser realizados constantemente. E isso começou a chamar a atenção da população em geral e do governo também para esse problema social. Teve uma grande manifestação aí dentro desse movimento, que foi a manifestação no Teatro Municipal de São Paulo. Tá? Essa manifestação ela resultou na formação do Movimento Negro Unificado, muito importante também. Tá? A Marcha Zumbi, realizada em Brasília em 1995, não faz tanto tempo assim, né, gente? 1995 foi outro dia, né? Contou com a presença de 30 mil pessoas. Tá? E dessa forma despertou aí a necessidade de políticas públicas destinadas à população negra do Brasil,
e como forma compensatória de inclusão nos campos socioeducativos também. Tá? Existia aí uma necessidade e esse movimento chamou atenção para isso. Existe até hoje, né? Mas não tanto quanto na época. Como tiveram dados muito alarmantes nesse sentido, levantados pelo IBGE e pelo IPEA, um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra, tá? Que foi um grande passo aí, uma grande conquista, né, para o movimento negro. Também teve a instauração das medidas práticas, tá, que passou a ser realizada após a primeira Conferência Mundial contra o Racismo, discriminação racial, xenofobia e formas correlatas de intolerância em Durban, na África. Tá? A partir desse movimento, o governo brasileiro ele passou a ter maior interesse, né, a demonstrar interesse efetivo e cumprir as resoluções determinadas por esse órgão, tá? Que foi um dos órgãos dos direitos humanos. Tá? Desse momento em diante, foram criados alguns programas de cotas raciais, iniciativas estaduais e municipais. E em 2013, criou-se a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, tá? O CEPIR. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar no CEPIR. Tá? O que o movimento negro ele busca hoje? Como eu disse, né, após a abolição, os negros eles passaram a morar em morros. Tá? E como forma de se protegerem, eles formaram comunidades. Então, onde essas comunidades, uns ajudavam os outros. Tá? O que acontece? Essas comunidades elas começaram a ser marginalizadas pelo preconceito. E pela falta, esses negros eles não tinham oportunidade de emprego, oportunidade de estudo que os brancos tinham, né? Lembra que eu falei que eles não tinham direitos sociais algum, né? Então eles começaram a ser marginalizados e colocados mais de lado ainda. Então hoje, né, existe a reivindicação, uma das reivindicações, né, que o movimento negro faz, é que exista a compensação por todos esses anos de trabalho forçado e a falta de inclusão após esse período. Né? Então, não existia política pública destinada, né, à população negra, que facilitasse a entrada deles no mercado de trabalho, e mesmo em escolas e faculdades. Tá? Naquela época, também na época, logo após o período da escravidão, um filho de um negro não podia frequentar a escola que o filho de um branco frequentava. E não existia escolas, existiam, mas eram raras, né, formadas pelos próprios negros. Não existia uma escola pública, digamos assim, destinada à população negra. Então, o que aconteceu? Os negros ficaram sem estudo. Dessa forma também, como eles iam adentrar o mercado de trabalho? Quase impossível, né? A competição entre um emprego para um negro e para um branco era desumana. Tá? Então, hoje esses grupos, eles buscam que isso seja reparado, tá? Não financeiramente, mas com oportunidades maiores, que eles tenham alguma oportunidade de adentrar o mercado de trabalho e ao estudo, tanto quanto o branco. Tá? Mas a gente tem algumas leis, tá? Que fazem isso, mas nem todas são cumpridas. A gente vai ver agora um pouquinho a respeito das leis. Tá? As batalhas jurídicas contra o racismo no Brasil, ela foi estabelecida com a Lei 1390 de 1951. Tá? Ela ficou conhecida como a Lei Afonso Arinos. Tá? Ela proibia qualquer tipo de discriminação racial no país. Só que o que acontece? Ela não era aplicada, né? A aplicação dela não tinha a menor eficácia, tá? Visto que as punições, elas não eram aplicadas. Existia a lei, mas ela não era cumprida. Deu para entender?
mesmo em casos claros de discriminação contra o negro, essa lei não era cumprida. Depois disso, em 1989, veio a Lei K.O., tá? O K.O., né? Que tipificou o crime de racismo no Brasil. Além dessa lei, também havia injúria racial no artigo 150 do Código Penal. Está utilizado nos casos de ofensa à honra pessoal. Tá? Então, passou-se a fazer isso também em relação aos negros. Tá? Então, ficou em raça, etnia, religião ou origem. Tá? Essa lei, ela previa como que eu vou explicar para vocês de forma que vocês possam entender. Ela criminalizava, tá bom? Qualquer injúria à raça, cor, etnia, religião ou origem do indivíduo. Tá? No caso da inclusão dos negros no sistema educacional brasileiro, foi criada a Lei 12.711 de 2012, tá? Que determinou a criação de cotas em universidades públicas para a população negra, para que houvesse uma maior presença da população negra no campo de trabalho também, né? Então foi determinada que essa cota também fosse relacionada aos concursos públicos, tá? Através da Lei 12.990 de 2014. Tá? Essa lei, ela previu que 20% das vagas de concursos públicos fossem destinadas aos negros. Tá? Desde a sua criação, o sistema de cotas instaurado no Brasil, ele teve muitas manifestações contrárias, tá? Uma parte dos vestibulandos e candidatos dos concursos alegavam inconstitucionalidade na lei. Foram até apoiados por alguns juristas e alguns juízes brasileiros. Entretanto, o STF ele se manifestou unanimemente, tá, a favor dessa constitucionalidade da medida. Unanimemente, gente, significa que todos, né, foi unânime, todos votaram a favor disso. Tá? Ou seja, que não tinha nenhuma inconstitucionalidade nisso. Tá? Além do problema em relação às cotas, os negros eles são alvos recorrentes de racismo, tá? Seja ele de forma velada ou explícita, tá? Assim, exemplos, infelizmente, ainda são muito comuns, tá? Velado quer dizer ainda que ali disfarçadinho, tá? Ou bem explícito. Quem nunca viu algum caso de um jogador de futebol em um campo sendo chamado de macaco? Né? Existe aí até um tempo atrás, jogaram banana para um jogador pelo fato dele ser negro. Tá? Os alunos, né? Vocês alunos em idade escolar aí, quantas vezes a gente não vê o preconceito contra a cor, o cabelo das meninas, né? Existe muito preconceito contra isso. Tá? Mas isso é apenas uma pequena amostra, tá? De como o racismo ele ainda persiste na cultura brasileira, tá? Mesmo sendo um país com tanta diversidade cultural e étnica como a nossa, né? Acho que o nosso país é um dos que tem maior diversidade e ainda assim existe assim, um racismo imenso, tá? Eu vou contar para vocês uma história que eu presenciei, que eu vi, eu fiquei assim chocada, tá? Faz uns 2 anos, mais ou menos, eu fui voluntária num evento, tá? Servindo as pessoas em uma barraca de comida alemã, tá? E junto comigo tava uma outra mulher, que ela era loura, né? E uma moça negra, tá? 90% das pessoas, elas se dirigiam a mim ou a moça loura, tá? Para fazer os pedidos. Tá? Muito embora a moça negra estivesse ali junto com a gente. Eu fiquei assim, estarrecida, né, com aquilo, porque as pessoas, elas não faziam assim... Você percebia que era uma coisa assim de forma inconsciente, né? Elas preferiam se dirigir a mim ou outra moça que era loura do que aquela outra moça que estava ali tão qualificada quanto a gente, tão idêntica. Não tinha nenhuma diferença, mas as pessoas se dirigiam a nós, né? Então aquilo me deixou assim bastante
estarrecida, né? Bastante assustada, porque eu achava que o racismo quase já não existia, né? Quando as pessoas falavam para racismo, racismo, eu falava assim, gente, racismo é coisa do passado. Não, não era, estava ali na minha frente. E eu pude presenciar isso, tá? Não de forma, de forma inconsciente mesmo as pessoas fazem isso. Tá? Ninguém pensa assim, vou praticar um ato de racismo. É praticado sem nem perceber. Tá? Então, é uma coisa chocante, né, pra gente, mas que existe muito, tá? Para quem acha que o racismo não existe, como eu achava que existia, mas bem pouco, não, ele existe, tá aí todo momento, tá? Bom, a boa notícia para vocês é que essa aula não tem atividade, tá bom? Não vou passar nenhuma atividade para vocês, como é a última do bimestre, tá? Para vocês curtirem aí um pouquinho. Para quem não entregou, gente, todas as atividades, me fala que eu passo novamente as aulas, eu faço o que for possível, mas eu preciso que vocês entreguem a atividade. Eu preciso não, todos os professores. Aliás, a gente precisa não, vocês precisam, né? Porque vocês precisam passar de ano, vocês precisam aprender, tá bom? Beijo para vocês, até semana que vem, né, que já é o novo bimestre. Tchau!